Ok, então no fim do último vídeo, depois de ter calculado pela primeira vez uma integral, que é a integral da função 1 menos x2, eu fiz a seguinte pergunta, que é: e se eu pegar uma função um pouco diferente? Então, se eu pegar a função cosseno de x, por exemplo, eu podia tentar calcular a área debaixo do seu gráfico entre 0 e π sobre 2, montando uma soma que envolve áreas de retângulos, okay? De retângulos cujo canto esquerdo superior está no gráfico da função cosseno, e tentar montar uma soma e calcular o que acontece quando o número de retângulos tende ao infinito. Mas eu não vou fazer isso aqui porque, infelizmente, a gente chegaria numa soma em que não teria uma fórmula bonita que permitiria calcular a soma, igual a gente teve no caso de 1 menos x2. Então eu vou fazer uma coisa, na verdade, mais geral. E primeiro eu vou descrever, sem calcular integrais, eu vou definir o que é integral do ponto de vista um pouco mais geral. Então, do ponto de vista absolutamente geral, a gente vai pegar uma função f no intervalo compacto AB e querer definir a sua integral. Igual a gente fez para a função 1 menos x2. Então, vou pegar o meu intervalo AB assim, até B. Então, para simplificar a intuição, pelo menos, eu vou colocar uma função positiva, ok? Mas tudo que eu faço aqui vale também se a função não for positiva. Então é melhor não se achar que isso vale somente para funções positivas. Vale para qualquer função. F, qualquer sinal. Ok. Então, o que a gente fez para definir a integral? A gente começa fatiando esse intervalo AB para definir retângulos. Então, eu vou fazer uma coisa um pouco mais geral. Em vez de pegar sempre retângulos de bases iguais, eu vou simplesmente escolher pontos entre A e B. Eu vou chamar A de x0, eu vou chamar xb de xn, e dizer que eu decompus dessa maneira o meu intervalo AB em n subintervalos determinados pelas posições dos pontos x1 e xn até xn menos 1. Okay? Então, primeiro, escolher n menos 1 pontos da seguinte maneira: o x1 tem que ser maior do que A, tem que ser menor do que o x2, que tem que ser menor do que etc. até B. Ok? E a partir disso, eu quero montar alguns retângulos. Mas para isso, tem que ver, uma vez que eu tenho, por exemplo, no intervalo 2, 3 aqui, uma vez que eu tenho uma base, que eu vou chamar de ΔX, ΔX3, então ΔX3 é x3 menos x2, uma vez que eu tenho a base, para montar um retângulo eu preciso falar como que eu escolho o lado superior desse retângulo.
Então, eu podia pegar o canto esquerdo superior aqui, isso é o que eu fazia no caso anterior, eu podia pegar ele aqui, ou eu podia fazer outra coisa, eu podia escolher um ponto aqui, que eu vou chamar de x3 estrela, e calcular o valor da função nesse ponto, e pegar essa altura para o meu retângulo. Então a gente vai fazer isso em cada intervalo. Vou escolher um x1 estrela aqui, escolher um x2 estrela aqui, etc, etc. Então, a segunda parte na construção dessa integral é escolher um ponto que eu chamo de xk estrela no intervalo xk menos 1, xk. Então, o x3 está o x3 estrela está, por exemplo, entre x2 e x3, etc, etc. Okay? Então, terceira coisa é que eu quero calcular uma soma. Então, agora eu tenho para cada intervalo aqui embaixo, eu tenho um certo retângulo associado, que é o retângulo de base igual a aqui, opa, então a minha função passa aqui, digamos, eu tenho xk menos 1, xk, eu tenho o ponto xk que eu escolhi entre os dois, e aqui eu tenho o valor da função no ponto xk estrela, desculpa. Então aqui é f de xk estrela. Então eu tenho para cada um desses intervalos um retângulo cuja soma vai ser igual ao tamanho da base, que é delta xk, okay? Que é xk menos 1. Então o que eu faço é calcular o que se chama a soma de Riemann, que é a soma dos retângulos determinados pelas minhas escolhas. Soma de... não dá para falar e escrever no mesmo tempo. Soma de Riemann, que é o quê? A primeira parcela da soma vai ser a área do primeiro retângulo, que é f de x1 estrela vezes delta de x1, que é a área do primeiro retângulo que tem aqui. Mais a área do segundo, mais a área do terceiro, etc. Até o último, que é de altura f de xn estrela delta xn. Então, isso aqui eu vou chamar de IN, só para indicar que depende da escolha que eu fiz para um N fixo e de todos os pontos que tem lá dentro. Então, eu posso escrever isso da seguinte maneira, uma notação um pouco mais compacta, em vez de escrever essa soma toda, eu digo que é uma soma onde k varia entre 1 e n de xk estrela vezes delta de xk. Uma soma de Riemann, e dá para imaginar que se tiver muitos pontos, se n for um número muito grande, então eu tenho muitos retângulos, e se eu escolher eles de modo tal que as bases deles sejam todas pequenas, dá para imaginar que essa integral IN, essa soma IN, vai me dar uma aproximação da verdadeira área debaixo da curva, quando, por exemplo, essa função é positiva. Okay. Então, a integral
agora da função f vai ser tomar o limite desse procedimento todo. Mas para isso eu preciso ser um pouco mais preciso, no sentido de dizer exatamente o que eu entendo tomando o limite. Então, vou fazer o seguinte, definição. F, a função que eu escrevi aqui, é chamada de integrável se o limite de IN, quando n tende ao infinito, existir, mas eu tenho que falar o que é exatamente esse limite. É um limite em que, a cada vez que o n está fixo, eu vou supor que o tamanho máximo do meu intervalo, tá? Esse número aqui é o intervalo de tamanho máximo entre todos os intervalos que tem aqui embaixo. Okay? Então, eu preciso supor que isso aqui sempre tende a zero. No sentido, eu quero que todos os retângulos sejam muito finos. Okay? Em que esse máximo tende a zero quando n tende ao infinito. Então, a função é integrável se o limite existir, tá? E se ele não depender das escolhas que eu fiz. Quer dizer, aqui, as escolhas dos pontos, eu escolhi todos os pontos xi, xk, e eu também escolhi os xk estrela. Ok? Então, quando f é integrável, quer dizer que eu posso calcular esse limite aqui, que ele existe e ele não depende das escolhas feitas ao longo desse procedimento. Então, o que a gente faz é que a gente vai dar um nome a esse limite, que vai ser simplesmente a integral de f. Tá? O limite de n tendendo ao infinito de IN é um número, ok? Que eu vou escrever, quer dizer, não fui eu, foi o Newton que escreveu ele dessa maneira. Vou dar várias explicações a respeito dessa notação agora. Então, mas esse limite aqui é chamado de integral de Riemann de f. Okay? Então, os limites A e B, vou chamar A e B de limites de integração. Ok? Ok, então eu preciso fazer alguns comentários, porque é uma definição importante. Mas esse símbolo aqui, ok, simplesmente quer dizer que quando a função é positiva, esse símbolo pode ser interpretado como a área debaixo do gráfico de f. Então, essa é a primeira coisa. Então, algumas observações.
se f é positiva, tá? Não negativa no intervalo AB, pelo menos. Então, a integral AB f dx, depois eu explico o que é esse dx. Esse número, tá? É um número que representa a área de baixo do gráfico. De f. Por exemplo, se eu pegar a minha função 1 menos x2, então a integral entre 0 e 1 da minha função 1 menos x2 é igual a 2/3. Então, quando eu escrevo isso, tem uma pequena imprecisão, é que, na verdade, eu calculei a integral aqui fazendo uma divisão do intervalo com uma escolha muito particular dos pontos x1, x2, xn, que eram equidistantes. Okay? Eu peguei os pontos xi como sendo essencialmente xk, como sendo k sobre n, na minha construção anterior. Então, o que eu deveria fazer é primeiro mostrar que a função menos x2 é integrável, o que garante que aquela escolha que eu fiz não vai influir nesse resultado de 2/3. Porque a gente podia vir e pensar, mas será que se em vez de pegar intervalos de tamanhos 1 sobre n, será que eu não consigo obter um outro valor? Então, isso não acontece, mas vou ter que explicar por quê daqui a pouco. Okay. Mas mesmo assim, essa integral foi a primeira que a gente calculou e obteve 2/3. Okay. Segunda coisa que eu quero falar é sobre essa notação. Então, a notação sobre a notação desse símbolo aqui, que carrega bastante informação. Então, o que é importante fazer é se lembrar de onde que ele vem, esse símbolo. Então, a gente definiu a integral como sendo um limite de somas de Riemann. Ok? Então, a soma de Riemann, ela pode ser interpretada da seguinte maneira. Aqui eu tenho a base do retângulo, que é ΔXK, a base do késimo retângulo, e a sua altura, essa altura. Okay? Então, quando n tende ao infinito, a minha hipótese aqui, a gente lembra, implica que o tamanho do maior intervalo, a largura do maior intervalo aqui, também tende a zero. Então, no limite, a gente obtém um número grande de retângulos, todos de largura muito pequena. Então, no limite, isso se torna uma espécie de dx, que é um incremento infinitesimal da variável x. Então, isso aqui é tomar entre aspas, né? No limite, já que todos os ΔX tendem a zero, o ΔX se torna um elemento infinitesimal, uma variação infinitesimal de x. F se torna o valor da função no meu intervalo, e se o meu intervalo está centrado em x, isso se torna f de x, okay? E tem um vezes aqui um produto, que a gente pode imaginar como sendo um produto aqui embaixo. E essa soma aqui é uma soma que contém n termos. Então, quando n tende ao infinito, tem uma soma aqui cujo número de termos cresce, e no limite essa soma se torna uma espécie de soma infinita de retângulos de largura zero,
mas parece razoável continuar a usar uma letra parecida com S. Tá? Eu lembro que o sigma, isso aqui é um sigma, um S maiúscula no alfabeto grego. Então, manter um S depois desse limite parece razoável. Parece uma boa ideia. E a gente indica que a integral vai de A até B, para indicar que a gente considera a função f entre essas retas verticais A e B. Ok. Então, isso aqui era sobre uma notação que aparentemente foi inventada ou introduzida pelo próprio Newton no século XVII. Ok? Então, só mais uma pequena observação é que esse procedimento todo foi para definir um número. Okay? Então, a integral de uma função, tá, por enquanto, se chama uma integral definida. Então, é um número chamado de integral definida, integral de Riemann definida, definida porque a gente considera essa integral da função f num intervalo fixo e conhecido que é AB. Okay? Então, é um número. Quando a gente diz um número, quer dizer que, por exemplo, no caso da função 1 menos x2, era o número 2/3. Então, dizer que um número quer dizer que não depende de x. Então, apesar de ter um x aqui e um x aqui, a expressão inteira não depende de x. Okay? Então, é importante bem entender isso. O x que aparece aqui e aqui, ele é às vezes chamado de mudo, tá? No sentido, a gente só indica que a gente está fazendo uma soma onde é importante olhar os valores de x, okay? Porque eu preciso definir os retângulos e as alturas dos retângulos. Mas o x aqui não é apesar de ter um x aqui, não significa que essa integral depende de x. Okay? Então, eu podia usar qualquer outra variável. Eu podia escrever x, ou eu podia escrever um t, que eu vou fazer daqui a pouco, ou um z. Okay? Esses jeitos todos são jeitos equivalentes de escrever o mesmo número, que é essa integral toda aqui. Ok, então eu vou enunciar algumas propriedades básicas da integral, e depois no próximo vídeo a gente começa a ver como calcular efetivamente essas integrais. Então, propriedades. Então, para falar de propriedades da integral, eu vou precisar sempre supor, né, que a função f que eu estou considerando é integrável. Então, vamos supor que f é integrável no intervalo AB. Primeira propriedade é a seguinte, é que se lambda é um número qualquer, mas é 7, 25, π ou menos π, tanto faz. Então, lambda f é integrável também.
quer dizer que a integral de a até b de lambda f existe, ok? E ela vale lambda vezes a integral de f. Eu não sei se isso aqui fica claro o suficiente. Suponha que você tem um intervalo AB e que a função f fique assim. Então, vou pegar um lambda aqui igual a 2 nesse desenho. Então, multiplicar uma função por 2 quer dizer, a cada vez que eu tenho f de x, eu preciso multiplicar por 2. Ok? Então, imagino que deve ser claro que a integral de 2f, que está aqui, é igual a 2 vezes a integral de f. A integral de f sendo esse número, 2 vezes esse número vai me dar a integral azul. Ok. Pode ser também interpretável da seguinte maneira: cada vez que eu tiver um retângulo aqui, cada vez que eu tiver um retângulo que aparecer na soma de Riemann de lambda f, ele pode ser cortado em 2. Eu tenho 2 retângulos aqui da mesma altura. Okay? Então, quase da mesma altura. Então, já que é verdade para os retângulos, quando eu somar esses retângulos, vai ser verdade para a função inteira. Muito bem. Então, primeira propriedade que é elementar, segunda que é elementar também. Se eu tiver uma função g, que é integrável também, e que eu calcular a integral de f mais g, então, primeira afirmação, eu deveria escrever um pouco, eu vou só falar. Se f e g são integráveis, então f mais g é integrável também, e a integral da soma é igual à soma das integrais. Isso é prático, porque se eu já calculei a integral de f, e se eu já calculei a integral de g, então com essa expressão eu posso calcular também a integral de f mais g. Okay? Então, fazendo um desenho parecido com esse, essa relação aqui em cima deve se tornar clara. Okay? Cada vez que eu tiver um retângulo associado ao lado esquerdo aqui, que vai ser um retângulo de altura f mais g, é claro que eu posso escrever ele como a soma de 2 retângulos de alturas respectivas f e g. Ok? E mais uma propriedade que é elementar também, que eu vou expressar aqui via um desenho. Se eu tiver 3 pontos A, B e C, e uma função no intervalo a até c, então parece claro que se eu fizer a integral de a c de f, eu deveria ter colocado isso de um jeito um pouco diferente. Vamos colocar a c e vou colocar o ponto b aqui, porque a minha hipótese é que a função f seja integrável em ab. Então, o que eu estava falando? É que para calcular a integral de a a b, eu posso primeiro calcular a integral entre a e c, que é essa integral aqui, e depois adicionar o pedaço entre c e b. Então, em termos de área, isso aqui é absolutamente trivial.
Mas teria que provar isso a partir da definição da integral, que via aquele limite. Ok? Eu não vou fazer aqui. Ok. E antes de continuar com essas propriedades, eu vou fazer uma pequena observação. Tá? Caso particular. É quando f é constante. Então, se f de x é constante, igual a algum h, okay? Então, a gente sempre sabe calcular a integral de f no intervalo, simplesmente porque as somas que envolvem os retângulos, né, para formar uma soma de Riemann, de uma função constante, sempre podem ser transformadas num retângulo só. Então, se eu tiver um H aqui, eu posso sempre rearranjar as somas dos retângulos para fazer aparecer um retângulo só. Okay? E a área de um retângulo só é base vezes altura. Então, tem várias integrais que eu já sei calcular, são integrais de funções constantes. Ok. Então, vamos lá para mais duas propriedades úteis, que são propriedades um pouco diferentes, no sentido que elas permitem comparar uma integral com algum número. Então, a próxima propriedade é a seguinte: se suponha que f e g são integráveis, e eu vou supor que f de x é sempre menor ou igual a g de x para qualquer x no intervalo AB. Então, isso significa, se as duas forem positivas, por exemplo, significa que eu tenho f, que sempre vive abaixo de g. Então, parece claro que se eu calcular a integral de f entre a e b, que é no meu desenho e no caso em que f é positiva, me dá essa área. Então, isso aqui vai ser menor do que a área debaixo do gráfico de G. Ok? Então, isso aqui vai ser menor ou igual à integral de G no intervalo AB. Então, em termos de área, quando as funções são positivas, é absolutamente claro no desenho. E, na verdade, para os retângulos, é claro, então vai ser claro também para as funções. Ok. Mas isso vale mesmo se f e g não forem positivas. Ok? E outra propriedade, a quinta, que é muito parecida com essa, suponha que f pode ser sempre comparada por cima e por baixo com dois números mzinho e mzão. Então isso quer dizer que f é limitada. Ok? Então isso, vamos supor que isso aqui vale para todo x entre a e b. O que significa eu tenho as minhas retas verticais em a e b. Significa que f está sempre acima de uma reta horizontal de altura m e sempre abaixo de uma reta horizontal de altura mzão. Okay? Então aqui, essa função f toma valores e todos esses valores são limitados embaixo por m, em cima por mzão. Então, qual que é a conclusão?
a conclusão é que a integral de f é maior do que a área desse retângulo aqui embaixo, que é base vezes altura, então é m vezes b menos a, e é menor ou igual do que a área, a área associada à altura mzão, que é igual a base vezes altura mzão vezes b menos a. Ok? Então permite sempre, quando a função f é limitada, permite sempre comparar a sua integral com a integral, na verdade, da função que limita ela. Ok? Isso aqui será útil mais tarde na prova do teorema fundamental do cálculo. Ok? E, na verdade, eu deveria ser um teorema, mas eu vou escrever ele como sendo uma propriedade. Então, a sexta propriedade é um teorema que vai me permitir sempre trabalhar com integrais sem me preocupar muito com questões de integrabilidade, e que se f é contínua, então ela é integrável. O que é um teorema importante, porque significa que cada vez que eu tiver uma função contínua, eu já posso falar da sua integral. Ok? Então, eu vou dar só um exemplo. Tá? Então, por exemplo, a primeira função que a gente considerou, o menos x2 é um polinômio. Logo, é uma função contínua. E pelo teorema, ela é integrável logo, a sua integral existe e não depende da escolha que eu fiz dos pontos xi no intervalo AB e dos pontos xi estrela. Então, em particular, eu posso escolher aqui, para calcular a minha integral, pontos xk da forma k sobre n, igual a gente fez. Desculpa, não é AB aqui. É a integral entre 0 e 1 de 1 menos x2. Ok? E isso aqui é igual. Aqui eu posso fazer uma escolha, tá? Uma vez que eu sei que a função é integrável, eu posso escolher os intervalos que eu quiser. Aí eu pego o xk igual a k sobre n e o xk estrela também. Então, essa escolha de xk e xk estrela corresponde exatamente ao que a gente fez no vídeo anterior. Ok? E vamos dar um contra-exemplo, não um contra-exemplo, mas uma curiosidade. Considere a seguinte função. Então, ela é meio difícil de imaginar, mas a seguinte função, ela vale 1 se x é um número racional e 0 caso contrário. Então, eu deixo vocês verificarem que essa função, infelizmente, ela não é contínua e ela não é integrável.
Tá? Digamos, vou pegar um intervalo, por exemplo, o intervalo 0,1. Então, eu deixo vocês descobrirem por que essa função não é integrável. Porque se você pensar um pouco nessa função f, ela é fortemente não contínua. Okay? Então, ela está completamente fora do esquema, da situação desse teorema aqui. Em particular, ela não possui integral. Ok. Então, uma vez que a gente tem uma definição certa e rigorosa de integral, igual a gente fez aqui, o próximo problema, que vai me ocupar agora por um certo tempo, tá? Vai ser, uma vez que eu tenho uma função f, então, vou pegar f, uma função integrável, para simplificar, vamos supor ela contínua, que pelo último teorema aqui, última propriedade, sempre implica que ela é integrável. O meu problema agora vai ser de saber como que eu faço para calcular essa integral. Tá? É um número que existe, que é bem definido, e eu estou interessado em conhecer o seu valor. Em particular, eu volto ao meu exemplo, que podia ser uma motivação, tá? Por exemplo, a função cosseno entre 0 e π sobre 2. Como que eu calculo a integral entre 0 e π sobre 2 de cosseno x dx? A função cosseno x é contínua entre 0 e π sobre 2. Então, a priori, eu posso calcular a integral fazendo a escolha que eu quiser de subdivisão, usando pontos x1 até xn e tomando um limite. O problema é que eu ainda não sei fazer isso. Então, no próximo vídeo, eu quero descrever o teorema fundamental do cálculo, que vai dar uma ferramenta importantíssima para calcular integrais. Ok. Sem passar por aquele limite o tempo todo. Então tá bom.